Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia! Sejamos todos bem-vindos a mais uma reflexão do Evangelho do dia. Hoje, dia 1º de fevereiro, segunda-feira, quarta semana do tempo comum. O Evangelho de hoje é o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo do 1 ao 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerasenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí por perto uma grande manada de porcos. Pastando na montanha, o espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhe o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo no barco, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vá para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje fala sobre anjos e demônios. Percebe bem, um homem estava endemoniado. Jesus pergunta o seu nome. Ele diz: uma legião de demônios. Quando Jesus vai expulsar esses demônios do homem, eles pedem a Jesus
que os envia aos porcos. E Jesus o permite. Jesus permitiu. Existe um decreto divino que permite que os demônios se manifestem. Que os demônios nos coloquem à prova. Existe um decreto divino, uma lei divina que o permite. Nós podemos achar estranho, mas observemos a oração que o Senhor nos ensinou. A oração do Pai Nosso. Ele diz: não caiamos em tentação. Ele não disse que não seríamos tentados. Não caiamos em tentação. Os demônios existem para que nós possamos provar que realmente nós amamos. Que realmente nós estamos seguindo o caminho do Senhor, o caminho de Deus. A vida é uma encruzilhada, onde nós temos que optar por um caminho ou por outro. Veja este homem. Ele foi curado, pediu a Jesus para segui-lo. O que Jesus disse? Não permitiu. Mas disse a ele que fosse para os seus e pregasse tudo o que havia aprendido. Este homem se tornou um mensageiro, um discípulo, um servo de Deus, um homem demoniado, com a legião de demônios, se transformou em um servo de Deus. E aqueles homens que olhavam as manadas de porcos, os donos das manadas de porcos, os senhores, aqueles que estavam preocupados simplesmente com o mundo exterior, o que eles fizeram? Expulsaram Jesus da região deles. Um homem endemoniado se transforma, vira um servo, um anunciador. Aquelas pessoas que pareciam pessoas normais, expulsa o Senhor. Prefere seguir um outro caminho. O caminho do conforto, o caminho do orgulho, o caminho do poder. Afinal, o que tens conosco, Jesus de Nazaré? Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tenhamos todos uma boa semana em Cristo Jesus.